Torcida do Vascão, vocês acompanharam as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. E é o tênis da sorte que ele veio. A minha chave virou hoje. Não, eu espero que o Vasco faça o dever de casa. Aqui, ó. Tá aqui. É isso. Esse é o tênis da sorte, novo. Tem negócio de novo, né? Que tinha um, isso. aí mudou. Pô, eu não queria pegar o Galo na final. Vamos, Vascão. Bora, Eu gosto assim. Peraí, corta. O Giovanni, por favor. Os tricolores têm um monte de corte lá também. O Giovanni vai fazer... Em nenhum momento eu falei que o Flamengo ia ganhar do Não. Flu. Você vai repetir Toma. aqui que eu vou guardar o corte. Vamos Vou lá, ficar ué. Pedrotti. Ué, mas Por isso favor, é Giovanni, inegável, faz gente. Penny Tem Casagrande. corte aí do Veneno? Não, ele tava Falando que quer filmando pegar no o teu Vasco, tênis. afinal. Temos mais um hoje, Não. dia 18 de outubro Tem de que marcar. 2023. Isso aí. Gente, eu trabalho no programa Carioca. Eu vou torcer pro Galo passar por quê? Vamos, Vascão. Vamos passar, ué. Ué, tem que ser Flamengo e Vasco na O final, Vasco ué. realizou hoje de manhã que passar do Corinthians, tá? um treino aberto para a torcida. Foram cerca de 10 mil torcedores que acompanharam esse treino aberto. É um VT isso não, né, gente? É um Ilustra, né? Ih, mais gente que no setor sul ontem. Essas são imagens do treino aberto. A gente mandou nossa equipe lá. Um beijo pro Luna, todo mundo que foi. Ô, Pedrosa, você não foi? Não. A pergunta que tá no ar. Foi ou não foi? Não fui. Não foi. Primeiro Mas- que eu tenho que trabalhar. Ah, Não, e você é coerente também, Sou né? coerente. É isso, é isso. Sou coerente. mas você tem informações sobre esse treino aberto? Fernanda, foi muito mais um treino ali de atividades específicas, ali um campo reduzido, do que de fato algo que a gente pudesse tirar alguma coisa de novidade, tá? Ele nem quis apurar, tu viu, né? Não é Tu nem viu isso que ele não não. quis nem apurar Não, o que não é nem aconteceu. Eu Isso entendo, não. é um tabu, né? A É um grande assunto verdade tabu. é essa. A gente pôde ver alguma coisa ali de diferente? Não, os jogadores treinaram finalização, treinaram esse campo reduzido. Se teve alguma coisa específica depois que a torcida saiu, é outra história. Mas assim, eu não vi nada de muito diferente. O ponto é, gente, olha só. Treino aberto é muito legal para as pessoas que foram lá. O treino aberto é muito legal para todo mundo que pôde comparecer e não vai poder ir amanhã. O apoio da torcida do Vasco ela é incondicional sempre, sempre em todos os momentos. Eu falei ontem aqui e eu pontuei o que eu tinha que pontuar. Eu critiquei o que eu tinha que criticar. As pessoas não estão se atentando à tabela do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco já está a 6 pontos do Z4 e tem um jogo a mais do que o Atlético Paranaense, que é o primeiro time. Então, assim, o sinal de alerta ele tem que ser ligado. Agora, adianta eu ficar aqui criticando e falando o que eu falei ontem? O que eu tinha que falar tá falado. Agora eu tenho que acreditar nesse grupo de jogadores. Eu tenho que acreditar nesse grupo de jogadores que conseguiu, inclusive, 3 classificações nos pênaltis nessa Copa do Brasil, que eliminou o Atlético Paranaense, que eliminou o Fortaleza e que já deu mostras que sim, em São Januário é muito forte. Então, o que eu tenho que me apegar é, o Vasco só perdeu um jogo em São Januário nessa temporada. Isso. Pro Criciúma, naquele fatídico 4-0. Depois o Vasco Foi em a São queda Januário... do Ramon Dias, né? Exatamente. Depois o Vasco São Januário é um time muito forte. Então eu tenho que acreditar nesses jogadores, nesse grupo. Eu tenho que acreditar na força da torcida que vai fazer uma festa maravilhosa amanhã, com mosaico, com faixa, com cruz de malta. E eu tenho certeza que o ambiente vai ser totalmente favorável ao Vasco da Gama. Então não tem nada que eu possa pontuar mais aqui no Campo e Bola do que eu já pontuei. O Vasco não vem jogando bem, mas amanhã é outro dia. Amanhã é a decisão, amanhã é o jogo mais importante do Vasco da Gama nos últimos 7 anos. E eu aguardo muito, eu espero muito que esses jogadores possam entender isso e façam o Vasco chegar à final. E tem um ponto nessa história toda, que ontem ele estava tão nervoso eu não queria interrompê-lo. Mas eu não achei nem um pouco terra arrasada, e eu entendo o Vascaíno ficar bravo, 3-0 pro São Paulo, tudo isso é de se entender, é óbvio. Mas eu percebo que sempre no futebol, para algumas competições em determinado momento da temporada, o grupo ele fica mais animado e o comportamento dentro de campo em algumas competições são diferentes do que em outras. A gente está vendo que o Vasco, na Copa do Brasil, ele é um Vasco. E no Brasileiro acaba, às vezes, sendo outro Vasco. Não só pela competição, mas pela proximidade do próximo jogo grande. Se o Venê passou a semana toda falando, gente, vai botar o time titular, e se acontecer alguma coisa com o Verrete, e não sei o quê, e não sei o quê. Ah, mas ele é fominha, quer jogar, o Léo Jardim quer jogar, beleza. Se isso passa na cabeça do Venê, do torcedor do Vasco, imagina do jogador.
É normal você entrar perto de um jogo importante, num outro jogo, e você ter mais cautela, você ter mais medo. Isso é natural. Então, assim, eu não fiz uma leitura de terra arrasada pro vascaíno no jogo com o São Paulo. Eu acho que sábado, com todo isso, todo esse retrospecto que o Pedrosa trouxe para encorajar seu torcedor, é importante se debruçar não só no que vem fazendo em São Januário o Vasco, mas no que vem fazendo na Copa do Brasil, o Vene Casagrande. É o que eu acho. A mobilização é totalmente diferente, a forma como o jogador entra em campo é diferente, o nível de concentração eu acho que vai ser muito maior. Não acredito no Vasco jogando muito mal como jogou diante do São Paulo. Eu entendo o Pedrosa e os torcedores vascaínos ficarem preocupados porque, de fato, querendo ou não, é mais de um mês sem ganhar, sem vencer uma partida, e o Vasco fez uma partida muito mal diante do São Paulo. Arrisco a dizer que foi a pior partida do técnico Rafael Paiva desde a chegada dele como treinador aí. Mas enfim. sabe por quê? O Vasco joga na coragem, eles estavam com um pouco de medo. Mas eu me coloco no lugar dos jogadores e temos que levar isso em consideração. O sábado é o jogo mais importante dos últimos 7 anos da história do Vasco da Gama. Então isso precisa ser levado em consideração. Eu acho que no sábado ainda há chance, não tem que jogar a toalha, falar, ai meu Deus, por conta dessa atuação já era. A grande questão é o seguinte, qual escalação Rafael Paiva vai colocar? Eu espero que ele não coloque o Payet e o Coutinho juntos, que para mim seria um erro para encarar o Atlético Mineiro diante do time do Atlético Mineiro, que é um bom time rápido, fisicamente falando, é um time muito forte também. Então, assim, eu acho que no sábado é totalmente diferente, o nível de concentração dos jogadores vai ser muito maior, tem a festa da torcida e temos que levar em consideração, o jogo é em São Januário. Jogar contra o Vasco da Gama, independentemente do momento da equipe, em São Januário, é extremamente difícil. É um dos duelos mais difíceis que tem no futebol brasileiro. Então, eu acho que mesmo diante disso tudo, do cenário, do contexto, eu acredito numa classificação do Vasco da Gama. Você viu que você acredita em sinais, Lucas Pedrosa? Eu vi o que aconteceu, hein? A hora que você falou eu vi. Payet e Coutinho, as luzes, tchum. E foi algo sem querer. Nem o nosso Alex entendeu o que estava acontecendo aqui. Ô, Pedrosa! Amarela ainda. Será que vai ser 1-0 numa duplinha de Coutinho e Payet? Aí vamos para um Léo Jardim pegando pênalti, Pedrosa? O Léo Jardim é um cara que vem brilhando aí nessa Copa do Brasil. Assim como eu também espero que o rendimento do Lucas Piton, que foi muito decisivo nessa Copa do Brasil, cresça novamente. O Payet e o Coutinho, se eles vão jogar juntos ou não, eu acho muito difícil que eles iniciem a partida juntos, mas em algum determinado momento do jogo, eu acho que eles podem até atuar juntos justamente nessa necessidade. O ponto é, o Vasco não se encontrou depois da saída do Adson e do David. Não conseguiu achar 2 pontas que poderiam fazer as funções que eles fazem. Mas eu também entendo que a culpa não é só do Coutinho ou do Payet. Eu já falei aqui sobre um jogador que é um atleta que não consegue progredir dentro de campo, que é o Emerson Rodrigues. E muita gente prefere dar audiência para Payet e Coutinho do que olhar o que está acontecendo dentro de campo. O Emerson Rodrigues é um atleta que deixa muito a desejar na sua tomada de decisão. Então, assim, o Vasco não precisa se preocupar só com o Payet e Coutinho. O Vasco tem que se preocupar em encontrar 2 pontas novamente para que esse time tenha equilíbrio. É isso aí, torcida do Vascão. Pessoal, vamos aqui para mais uma notícia. Veja como foi o treino aberto do Vasco antes do jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco realizou nesta sexta-feira um treino aberto ao público em São Januário, como forma de incentivar os jogadores para o jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Cerca de 10 mil torcedores compareceram ao estádio e apoiaram a equipe. O portão foi aberto às 9h20 da manhã. A atividade realizada pelos atletas foi leve para não correr risco de lesão para o jogo de amanhã. O treinamento foi encerrado às 10h50. Na segunda-feira, os ingressos se esgotaram em poucas horas e muitos torcedores se queixaram por ficar de fora. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro em São Januário amanhã às 6h30, em partida válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ida, o Galo venceu por 2-1. O Cruz Maltino é obrigado a vencer para chegar na final da competição. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar aqui mais uma notícia do nosso Vasco da Gama. Vasco e Atlético Mineiro estão empatados em vitórias no confronto. Confira os números. Amanhã, às 6h30, o Vasco recebe o Atlético Mineiro em São Januário. E o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na ida, o Galo venceu por 2-1. O retrospecto entre os dois clubes é marcado pelo equilíbrio. O duelo de amanhã será o jogo de número 80 entre as equipes. Nas 79 partidas anteriores, são 30 vitórias para cada time, além de 19 empates.
No entanto, os números são favoráveis ao Vasco nos jogos em São Januário. O Cruz Maltino é obrigado a vencer o Atlético neste jogo da semifinal, se quiser chegar à decisão da competição. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.